Hoje é um dia especial, porque é dia dos pais. Mas ao mesmo tempo que para alguns é um dia especial, porque é o dia dos pais, para outros é um dia triste. É um dia de tristeza, é um dia de lembrança, é um dia onde falta algo, falta alguém. E isso é muito triste. Então, enquanto que alguns estão tristes, outros estão felizes. Eu não sei se você disse realmente do seu coração que você está feliz, ou foi só da boca para fora, ou se verdadeiramente você está feliz. Mas eu tenho uma palavra boa, que você vai sair daqui hoje diferente. Uma palavra especial, de libertação e de cura e de prosperidade. Porque nós temos que saber algo muito especial. Você pode sair daqui hoje e esquecer tudo o que aconteceu, mas eu tenho certeza que você não vai esquecer uma coisa. A única coisa que você vai sair daqui e você não vai esquecer é que o cristianismo, Jesus Cristo, é o único que apresentou o Pai. Todos os grandes homens, pensadores, filósofos, cientistas, todas as grandes organizações, irmandades, igrejas, comunhões, elas não podem fazer o que Jesus fez, apresentar o Pai. Por isso, se você não conhece o seu pai, se você não tem um pai, ou se você tem um pai natural, você tem que conhecer o seu pai espiritual, o seu pai, o Deus Pai. Diga, o Deus Pai. Quando eu vejo muitas religiões, muitas filosofias e doutrinas, eles apresentam uma mensagem. E muitas mensagens são de paz, são de prosperidade, são de alegria, são de festas, são de comunhão. Mas nós não somos uma religião qualquer, nós não somos uma organização qualquer, não somos uma doutrina e uma filosofia qualquer. Nós somos cristãos, diga cristãos. E o cristão não tem uma organização. Um cristão não tem somente uma palavra e uma mensagem. O cristão, ele tem a função de apresentar o Deus Pai. Por isso, muito mais do que uma palavra hoje, muito mais do que uma mensagem, muito mais do que Deus me usar para te dar uma palavra hoje, a função do cristianismo não é uma organização, não é uma igreja, e não é uma mensagem de paz, prosperidade e amor. Porque nós não apresentamos uma mensagem, mas nós apresentamos o próprio Deus. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e como homem de Deus sacerdote, eu quero dizer para você que sobre mim, sobre este lugar e sobre nós, não há uma ciência, uma filosofia, uma organização, mas sobre nós está o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, o seu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso eu não estou aqui para te apresentar uma religião, eu estou aqui para te apresentar uma pessoa, um Deus que atende pelo nome de Deus, o Deus Espírito Santo, o Deus Filho, Jesus Cristo, o Deus Pai. Diga muito prazer, Deus. Diga mais forte, muito prazer, Deus. Diga muito tempo. Eu estou te procurando. E já ouvi muitas coisas. Conheci muitas doutrinas, filosofias e ideias humanas. E essas coisas não resolveram a minha vida. Mas hoje, eu estou aqui para te conhecer. E conhecer você, o Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o Consolador, o amigo que está sobre nós, sobre este lugar. Hoje você conheceu a pessoa mais importante, que está acima das placas, que está acima das religiões, que está acima das organizações, que é o Deus
Espírito Santo que habita sobre o seu coração. Isso que você está sentindo desde que você entrou aqui não é emoção, não é sensação, mas é o Deus Espírito Santo agindo sobre o seu coração e sobre a sua mente. Porque aqui não é um lugar de reunião, de organização, de irmandade, de filosofia, de ciência e de doutrina, mas este é o lugar onde o Deus Pai, o Deus Espírito Santo se apresenta, se manifesta e diz: eu sou o que sou, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus Criador dos céus e da terra, eu sou o Deus que te criou, eu sou o seu Pai, eu sou o Deus abençoador. Nada vai te faltar. Deus te abençoa e te prospera com toda sorte de bênção. Se você veio aqui para conhecer uma placa, amém. A placa é fonte de vida. Se você veio aqui para conhecer os pastores, prazer, muito prazer. Quero ser seu amigo. Prazer, pastor Marcos, pastora Carla. Aqui em volta estão os seus irmãos, uma irmandade, uma comunhão. Mas sobre nós está o Deus Espírito Santo. Diga: eu dou total liberdade para Ele ministrar sobre a minha vida, para Ele falar ao meu coração. Então nós não estamos aqui simplesmente por causa de uma mensagem, de uma pregação, por causa de uma organização ou de uma placa na igreja, uma placa lá na porta. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa, do Deus Espírito Santo. E Ele carrega esse nome Pai. Mas como nós vamos falar sobre Pai, se a população brasileira, 1/3 da população brasileira não tem o nome do seu pai no RG? Como nós vamos falar de identidade, de paternidade? Como nós vamos comemorar o dia do pai, se a maioria não tem pai? Não tem o registro como filho do pai fulano de tal? Como nós vamos fazer nesse dia? Mas Deus tem um plano, porque Ele é Deus Pai, e o propósito dEle é levantar homens e mulheres para serem pai e mãe, estabelecerem a família como uma instituição sagrada. Qual foi o maior homem que Deus levantou? E Ele chama ele do homem da fé. Quem é o homem da fé? Abraão, o pai da fé. Sara, a mãe da fé. Por que o primeiro homem que Deus chama, Deus coloca nele o nome de pai? Porque Deus tem uma prioridade de levantar homens para serem pai. Diga: eu preciso de um pai. Nós vemos na história da Bíblia muitos homens importantes. Moisés, devido às circunstâncias e o risco de vida, ele foi adotado pela filha de Faraó. Pode ser que você está aqui e você foi adotado. Pode ser que você esteja aqui e os seus pais faleceram. Você é um órfão, como a rainha Esther, que ela foi adotada por um tio que cuidou dela, criou ela e instruiu ela na verdade. Não importa a situação que você esteja, se você foi abandonado, rejeitado, se você não tem pai, se o seu pai não te reconhece, não importa. Se os seus pais já se foram e você é um órfão, Deus tem como prioridade ser pai, e Ele diz: eu sou pai dos órfãos e marido das viúvas. Diga: o nosso Deus é pai dos órfãos e marido da viúva. Diga: Deus está cuidando dos seus filhos espirituais. Quando nós vemos a campanha que nós estamos vivendo, o ano de 2014, o ano da prosperidade, a campanha que estamos vivendo, essas 7 semanas, que fala sobre José, da escravidão, do escravo a governador. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que Deus enviou José ao Egito? Por que Deus enviou José ao Egito? A resposta simples e religiosa e histórica, que todos os livros históricos contam, e a igreja vive ela como uma história, é que José foi lá para ser um governador. Para ele governar, para ele administrar o Egito, para que o Egito não morresse de fome e fosse o celeiro para as nações e para que os povos não morressem de fome. Mas isso era uma função, a função de
administrador e governador. Por que Deus levou José ao Egito? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 8. Lá tem a resposta na boca de José, porque ele fez parte do plano de Deus, ele foi enviado por Deus, ele entendeu o plano de Deus e ele cumpriu o propósito e a missão. Se tornou um administrador, o governador, o primeiro-ministro do Egito, para que o Egito vencesse a crise, aproveitasse o tempo da fartura e vencesse e tivesse mantimento para o tempo da crise. Mas em Gênesis 45, versículo 8, ele deixa bem claro por que Deus enviou ele àquele lugar. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus. Ele deixa bem claro, não foi os meus irmãos que me venderam como escravo, que me levaram, que me trouxeram para este lugar, mas senão Deus. Ele sabe bem claro, ele tem bem consciência de quem levou ele para o Egito. Ele diz, assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus. Diga Deus, que me tem posto por... O que José foi fazer no Egito? Diga ser pai de Faraó. Não é isso que ele está falando nesse versículo? Para me pôr como pai. Sabe por que o mundo passa dificuldades e crises financeiras? Porque falta pai. E Deus, sabendo da história, e se envolvendo na história do homem e dos seus filhos, ele sabe que a vida é feita de ciclos, e que ia haver uma grande fartura, e depois ia haver uma grande escassez. E ele prepara José, e ele envia José, e o versículo diz que não foram os irmãos que enviaram José, mas que foi Deus, que tem me posto por pai de Faraó. Então a verdade é que José foi para o Egito para ser pai de Faraó. Diga, é muito importante ter um pai. Agora, José era pai de Faraó? José gerou Faraó? Não. Mas ele estava lá exercendo uma função de pai. Pai é aquele que governa. Pai é aquele que administra. Pai é aquele que sabe viver no momento difícil e no momento da fartura, no momento da escassez, e sabe governar, sabe administrar e sabe conduzir, administrar e governar. Então diga, José foi enviado ao Egito e de escravo se tornou governador para ser pai. Vocês estão entendendo a história do Egito? Vocês estão entendendo a história de José? Vocês estão entendendo a importância que Deus tem com relação ao pai? O primeiro grande homem que Deus levanta como o herói da fé é o pai da fé, é Abraão. Você está entendendo que Deus prepara um jovem de 17 anos e leva ele ao Egito, e ele passa por todo um processo para ser preparado muito mais do que um administrador e um governador, mas para ser pai. Deus vai fazer o que tiver que fazer para que eu e você esteja preparado para ser pai. Hoje, quando eu vou dar as mensagens, seminários para homens, um dos conselhos que sempre estão lá no meio é: seja homem. Porque a maioria de nós, homens, queremos fugir da responsabilidade. Não administramos a nossa casa. Não vencemos as dificuldades, as provações. Não saímos de escravo e nos tornamos governadores. Mas Deus tem como prioridade levantar o primeiro homem, o homem da fé, o pai da fé, a mãe da fé. Deus tem como prioridade na história da humanidade fazer de José um escravo governador para ser pai de Faraó. Você tem que entender que Deus está preparando cada um de nós para sermos pai e mãe de Suzano. Hoje o maior problema que nós vivemos, o problema não é econômico, o problema é familiar. Qualquer grande pensador diz, se as famílias estiverem bem, a nação vai estar bem. Como as famílias estão ruins,
estão com problemas, a nação está com problema. A hora que consertarmos as famílias, a nação está consertada. A hora que a família ir bem, a nação brasileira vai bem. Então o propósito de Deus é fazer de você um homem, um pai, e fazer de você mulher, uma mãe. Pai e mãe da fé. Fazer você passar por todos os problemas e dificuldades para preparar o seu coração e tornar você de escravo a governador para ser pai e mãe na sua casa, sobre esta comunidade e sobre Suzano. Diga, Deus está levantando novos pais para governar no meio da crise. Você está entendendo a responsabilidade que um homem, que um pai tem? Você está entendendo que ser pai faz parte do plano de Deus, do Deus Pai? Deus tem como prioridade, como pai, ter filhos e reinar e dominar sobre os seus filhos. E tem como prioridade levantar no meio do seu povo homens para serem pais, administradores e governadores. Hoje de manhã nós estávamos tendo uma reunião especial com ministros e eu estava falando sobre Israel. E Israel, a primeira vez que eu fui para Israel, tinha acontecido um problema e um soldado iniciante de 18 anos, tinha sido sequestrado pelos inimigos de Israel. E aquele jovem de 18 anos, aquele filho de Israel, foi sequestrado por terroristas. E Israel parou 3 anos e negociou durante 3 anos a libertação de um filho. Aquele jovem não era inteligente, aquele jovem não era rico, aquele jovem não era importante, influente aos nossos olhos, mas aos olhos de uma nação que tem aliança com Deus. A primeira nação a ter uma aliança com Deus, não é a única, mas a primeira nação a ter uma aliança com um Deus vivo. Os inimigos sequestram o seu filho de 18 anos e eles param 3 anos para resgatar o seu filho. E durante 3 anos, os pais se organizavam e se revezavam na porta do primeiro-ministro de Israel. E quando o ministro de Israel, o primeiro-ministro, o governador de Israel acordava e ele ia sair da sua casa, a primeira coisa que ele encontrava era os pais. E ele tinha que passar um relatório. As negociações estão acontecendo. Está difícil, eles querem isso, mas nós vamos buscar, nós vamos trazer os seus filhos de volta, nós vamos trazer o seu filho, um filho, uma pessoa de 18 anos de volta. E Israel parou 3 anos, e a primeira vez que eu fui a Israel, passávamos na porta da casa do ministro, eu falei, mas cadê os pais? Porque faz 3 anos que Israel está em negociação por causa de um filho que foi sequestrado. E falou, essa semana, fazem 7 dias, que fechou uma negociação. E para ter esse filho de volta, Israel libertou 1000 terroristas. Para ter um filho de volta. Eu fico impressionado, porque Israel é um exemplo, é um modelo. E eu vejo que muitas vezes o inimigo sequestrou um dos nossos filhos. As drogas, a prostituição, um espírito maligno sequestrou e dominou um dos nossos filhos. E a nossa vida continua como se nada tivesse acontecido. Nós não paramos 1 minuto quando acordamos para dizer, Deus, sabe o meu filho? Ele está nas mãos do inimigo, ele está nas mãos das drogas. E eu estou aqui para orar, interceder por ele, para que ele seja liberto das mãos do inimigo. Israel é um exemplo, é um modelo. Um filho de 18 anos sequestrado, 3 anos parado, negociando para que um filho fosse liberto. E para que um filho fosse liberto, eles libertaram das suas cadeias 1000 terroristas, que já tinham matado pessoas, que já tinham destruído famílias e que já tinham se levantado contra Israel várias vezes. Libertaram 1000 terroristas. Enquanto uma nação para 3 anos por causa de um filho, eu vejo outros povos colocando seus filhos no meio do campo de batalha para servir de escudo e servir de sensacionalismo para as nações, dizendo,
Israel ataca e destrói e mata as crianças. Existe uma lei de guerra. Nenhum país pode entrar em guerra sem declarar antes, sem cumprir as leis que a ONU rege. Nenhum país pode atacar uma bomba em outro país sem antes avisar. Provavelmente você deve lembrar de uma das guerras que teve dos Estados Unidos contra o Saddam Hussein. A primeira guerra transmitida foi declarado: tal dia e tal hora começa a guerra. Tal dia e tal hora soou todas as sirenes. E aí depois bombardearam. Existem leis, existem princípios de guerra. Israel segue todos os princípios e todas as regras que a ONU e que a Bíblia fala sobre guerra. Ela não é terrorista. Agora você quer ouvir o quê? A Globo, que é a favor do homossexualismo, da prostituição. Em uma novela tem mais de 3, 4 casais de prostituição, de homossexualismo. Uma televisão que é contra a igreja, que defama os pastores, que é uma igreja que fala mal do nosso Deus. Você acha que a Rede Globo vai falar a verdade sobre a guerra? Um país parou 3 anos para resgatar um filho de 18 anos. E agora entrou em uma guerra porque 3 filhos seus morreram. 3 filhos de Israel foram sequestrados e foram mortos. Aí não tem negócio. A hora que tocam em você, meu irmão, o diabo pode se levantar. Mas a hora que ele toca em você, ele tocou nos olhos da menina de Deus. Ele tocou na coisa mais importante que tem. Quando o inimigo toca em um crente, Deus se levanta e não tem negócio. É guerra contra o inferno. Pegaram 3 jovens, sequestraram, mataram. E começou uma guerra. Você pode ouvir o que a Globo está falando. Você pode ouvir o que os outros estão falando. Mas uma coisa você pode ter certeza. Todo mundo fala que eu tenho cara de árabe. E se eu fosse árabe, não estaria diferença nenhuma. Porque o meu Senhor nasceu na nação de Israel. Jesus nasceu como judeu. E você pode ouvir todas as histórias. A história mentirosa da Globo, todo esse sensacionalismo, todas essas mentiras, todas essas fotos. Ou você pode ouvir a verdade. Porque Israel é um povo que, além dos seus problemas, como todos têm, é um povo que busca a Deus, que tem aliança com Deus, e é um povo que tem muito a nos ensinar. Um país que para 3 anos por causa de uma pessoa que foi sequestrada, para resgatá-la, paga um alto preço para resgatar o seu filho. Ela está dizendo para mim, olha, seja homem, seja pai, proteja os seus filhos. Não aceite que o inimigo busque, sequestre e domine os seus filhos. Não aceite que espíritos malignos venham sequestrar e roubar os seus filhos. É um povo, é uma nação que sabe o que é ser pai. Sabe o que é proteger os seus filhos e cuidar das suas famílias. Por isso, vamos ouvir as coisas com muita sabedoria e discernimento. Com muita sabedoria e discernimento. Deus tem como prioridade levantar homens para serem pais. E nós temos que buscar este amor, este princípio de pai que protege, de pai que abençoa e que provê todas as coisas. Deus levantou Abraão para ser o pai da fé, o nosso pai na fé. Deus enviou José para ser o pai de Faraó. E você tem um pai natural, você tem um pai espiritual e você tem um Deus pai. E nós temos que aprender a respeitar e honrar os nossos pais. O apóstolo Gerson, na terça-feira, ele falou que depois de José, os seus descendentes foram escravizados. Sabe por quê? Porque os próximos líderes não conheciam a história de José. Sabe por que eles não conheciam a história de José? Porque os filhos de José não contavam a história do seu pai. Eles não chegavam e falavam, vocês sabem quem é José? José é o meu pai. Ele foi vendido como escravo. Se tornou governador de Faraó. E por causa dele, o próprio Faraó disse que ele era o salvador do mundo. O mundo não morreu de fome, não foi destruído por causa
dele e do que Deus fez por intermédio da vida dele. Mas eles não queriam honrar o nome de José, eles não queriam honrar o nome do seu pai, eles não oravam, eles não honravam, eles não contavam a história, eles não falavam do que o seu pai fez. E por causa disso, ninguém conhecia mais a história de José e a importância que José teve no Egito, e com isso os seus filhos se tornaram escravos. Bem simples. Se você não falar sobre os seus pais, se você não orar pelos seus pais, se você não honrar os seus pais naturais, os seus pais espirituais e acima de tudo o seu Deus Pai, nós vamos cair na mão dos escravos. Eu quero te fazer uma pergunta difícil. Você tem falado sobre o seu Deus Pai lá no meio da onde você vive para as pessoas? Você tem falado desse Deus Pai, você tem honrado Ele e você tem falado do que Ele fez na sua vida? Porque a partir do momento que paramos de falar sobre o nosso Deus, sobre o nosso Pai, de honrarmos, quando paramos de honrar os nossos pais naturais e espirituais e o nosso Deus Pai, quando não falamos, não honramos, não falamos do que eles fizeram na nossa vida, de todo o processo de libertação, de cura e de salvação que Ele fez na nossa vida, nós vamos cair na mão dos escravos. Por isso eu quero deixar um conselho para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, preste muita atenção. Porque é um conselho muito valioso. Só para aqueles que não querem cair na mão da escravidão e serem escravos do diabo. Você precisa começar a honrar os seus pais, honrar os seus líderes e honrar a Deus. Porque a partir do momento que você para de falar sobre o que eles fizeram, sobre o que eles são na sua vida, sobre o que Deus fez, a obra de Jesus na cruz, que Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar, que Jesus nos libertou, nos salvou, que Jesus mudou a nossa história. Quando você para de falar, de honrar, caímos na mão da escravidão. Você quer cair na mão da escravidão? Então comece a honrar os seus pais, comece a falar bem dele, comece a orar por ele, comece a dizer o que ele fez. Comece a dizer o que Deus está fazendo na sua vida, porque se você não falar, você não honrar, o diabo vai te escravizar de novo. Como fez com os filhos de José, porque não honraram e não engrandeceram o nome do seu pai. Todo filho tem que ter como prioridade respeitar, honrar o seu pai e engrandecer o nome do seu pai. Diga, a partir de hoje, eu vou fazer isso. Porque se eu não fizer, o diabo vai me escravizar. Por isso eu quero te fazer outra pergunta difícil. Você já falou obrigado pelo seu pai hoje, para o seu pai hoje? Seu pai é humano. Seu pai é de carne que nem você, que nem eu. Seu pai também cometeu os mesmos erros que você cometeu, ou até mais. Mas a questão não é se ele é certo ou se ele é errado. Se ele é santo ou profano, se ele é cristão ou não. A grande diferença é que se eu honrar, agradecer o meu pai, porque ele me deu a vida. Se eu falar do que ele fez na minha vida e do que Deus fez na minha vida, o diabo não pode me escravizar. Amém? Agora eu gostaria que você se colocasse de pé. Abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 2 em diante. Até o versículo 14. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Diga, Deus é Pai. Ele é o meu Pai. Ele é Pai do órfão e da viúva. E tem como propósito me fazer filho na fé de Abraão, herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Diga, Deus está levantando homens para serem pais, administradores, governadores, pais na sua casa e sobre esse território.
Versículo 2 em diante. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Eu vou começar de novo, esteja atenta, igreja. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querife, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos que traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Diga, o ribeiro se secou. Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Levanta-te e vai-te a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordeno ali a um homem, a uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água, que beba. E indo ele a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês que apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e o morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Feche a sua Bíblia e aplauda ao Senhor. Não vai faltar o alimento, não vai faltar a farinha, não vai faltar o bolo na tua casa, não vai faltar os de comer, não vai faltar, até que o Senhor derrame a tua chuva, a chuva da bênção. O Senhor é Deus Pai, Ele cuida de você, Ele é Deus da viúva e do órfão. Ele é o meu Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que provê e que tem prazer em me abençoar. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus tem prazer em te abençoar. Podeis tomar assento. Nós vemos aqui a história de um grande homem de Deus, um homem, um profeta, que Deus falava com ele, e ele liberava a palavra de Deus como decreto sobre a nação de Israel. E a nação de Israel tinha se desviado do propósito de Deus, porque Israel não é santa, Israel é humana que nem nós. Quem está aqui desde o começo sabe, falamos sobre Israel. A diferença é que Deus tem uma aliança com eles, e eles são o primeiro povo, a primeira nação a ter uma aliança com Deus. Mas eles também erram, eles também pecam. E a palavra diz que o povo se desviou do caminho de Deus. O altar estava destruído e não havia a bênção de Deus. Mas o profeta Elias se levanta e ele diz, venham todos, porque nós vamos ver quem é Deus. Vocês precisam saber quem é Deus. Se Baal for Deus, adore Baal. Mas se Israel, o Deus de Israel é Deus, e ele responder, vocês vão adorar o Deus de Israel. Vão voltar a adorar ao Deus vivo. E ele levanta um altar, e os filhos de Baal, os sacerdotes de Baal, levantam um altar, e os filhos de Baal, os profetas de Baal, levantam um altar, sacrificam o dia todo, e Baal não responde. Baal não responde. Elias levanta um altar,
coloca a oferta, o sacrifício, e ele começa a orar, e Deus responde com fogo e consome o altar. O povo hoje precisa saber que existe um Deus todo-poderoso, que é o nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus Pai. Não podemos mais ter dúvida de quem é Deus e qual Deus nós vamos servir. Você já levantou um altar para Baal e Baal não respondeu. E chegou a hora de você ver um altar e levantar e restituir um altar ao Deus vivo, porque Ele sempre respondeu na minha vida e na sua. Toda vez que Israel se convertia dos seus pecados e buscava a Deus, restituía o altar e orava e clamava, Deus respondia. Se Deus não está te respondendo, você precisa parar de adorar os deuses estranhos e adorar o Deus vivo, se arrepender, levantar um altar, um coração limpo e sincero e clamar ao Deus verdadeiro. E ele faz isso. Baal não responde, porque não é Deus, é um demônio. Ele não tem prazer em abençoar as pessoas, ele tem prazer em destruir as pessoas. Mas Deus, que é Pai, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Basta os seus filhos se arrependerem e começarem a seguir pelo caminho da verdade, que Deus começa a abençoá-los. Baal não responde, Deus responde com fogo. E todo o povo diz, o Senhor, santo, santo é o Senhor, que responde às nossas orações. E por causa disso ele é perseguido. O profeta é ameaçado de morte. Jezabel e Acabe diz, nós vamos matar você. E ele foge e se esconde. Porque ele fez esse desafio e mostrou quem era Deus. E ele falou, liberou uma palavra, um decreto e disse, não vai chover até que eu ordene aos céus que desça a chuva. Eu não sei se é coincidência, mas no Brasil não está chovendo. Ou está chovendo? A chuva parou. A Bíblia diz que a bênção de Deus, a bênção da chuva vem na medida certa. Se está faltando chuva, é maldição. Se está chovendo muito, e a chuva está destruindo as casas, as cidades, é maldição. A bênção de Deus vem na medida certa. A chuva da bênção vem na medida certa. Então, se em São Paulo não está chovendo, é medida errada, é maldição. Se em outros lugares, como em Manaus, está chovendo demais, destruindo as casas, é fora da medida de Deus, é maldição. Diga, o Brasil está debaixo de maldição. Ou você não percebeu ainda? Você não percebeu ainda que não temos pais? Que os pais não se posicionam, que os pais não têm prazer em ser pai, que os pais não protegem, não cuidam dos seus filhos. O inimigo vem e sequestra os nossos filhos e nós não fazemos nada. O diabo destrói o seu filho com a droga e você não está nem aí. Você acorda de manhã e vai para o seu trabalho. E você deveria acordar de manhã e dizer, Senhor, aonde eu errei, me perdoa, perdoa o meu filho. Liberta o meu filho dessa droga, dessa prostituição, deste pecado. Mas o Brasil se desviou do caminho de Deus, tem cometido muitos pecados. A família tem sido envergonhada, destruída pelas leis. E nós estamos em maldição. Não está chovendo porque estamos em maldição. Aqui o texto diz que o ribeiro se secou. Nós estamos próximos das reservas de água secarem. O Brasil, o país onde falavam que Deus era brasileiro. Deus é brasileiro, porque o Brasil é tão bom, o Brasil é tão abençoado, tem tanta bênção, tem tantas riquezas. Nós brasileiros, que chamávamos na década de 80, de 90, e todos gritavam e diziam, Deus é brasileiro. Hoje não temos mais um Deus. Uma nação que está vivendo de qualquer jeito, fora dos princípios de Deus, não está nem aí para a família e as coisas de Deus, está vivendo a maldição. Se Israel, que vive no deserto, se hoje não chover em Israel, Israel tem reserva para 7 anos de seca. Um país pequeno, no meio do deserto,
Se a partir de hoje não chover em Israel, Israel tem reservas para 7 anos. O Brasil não consegue ficar 7 meses. 7 meses. Já fomos o povo que gritava, Deus é brasileiro. Nós já fomos também o país do futebol, porque fomos humilhados. 7-1 para a Alemanha. Aquilo não foi um campo de futebol, foi um campo de concentração. Acabaram com os brasileiros, humilharam os brasileiros. Deus não é mais brasileiro, não somos mais o país do futebol, não somos mais nada, estamos humilhados, secos, sem Deus. Um povo idólatra, no pecado, na maldição, abandonando seus filhos e as suas casas para viver as suas próprias vaidades. Deus não é mais brasileiro. Não somos mais o país do futebol. Estamos vivendo uma seca. E estamos próximo do ribeiro se secar. Mas no meio da seca, no meio da maldição, no meio de um povo que tinha se desviado, se corrompido, adorando outros deuses, que não ouvia a palavra dos profetas, no meio de um povo em pecado, vivendo as maldições, vivendo a seca, 3 anos e meio em seca, Deus dá uma ordem para o profeta ir na casa de um órfão e de uma viúva. Por quê? Diga, porque Ele é Deus Pai. Ele é pai do órfão e da viúva. Eu acho que você não entendeu que se você é órfão, se seu pai te abandonou, Deus nunca vai te abandonar. Nós muitas vezes abandonamos o nosso Deus Pai, mas o nosso Deus Pai nunca nos abandona. Basta eu voltar para o caminho, que Ele libera as bênçãos. E o profeta libera uma palavra, vai ficar 3 anos e meio sem chover, para que vocês saibam quem é Deus. Baal não é o Deus da chuva. Quem abençoa, e abençoa com a chuva na medida certa, é o nosso Deus, é o Deus de Israel. E ficou 3 anos e meio sem chover. O profeta primeiro é enviado por Deus, e Deus fala para ele, olha, vai para o ribeiro. E lá você vai beber da água do ribeiro, e eu vou dar ordem aos pássaros, para os pássaros levarem carne. E todo dia de manhã, e todo dia à noite, ele bebia da água do ribeiro, e ele comia da carne que os pássaros traziam. Deus vai mover os céus e a terra para te sustentar. Para que no tempo da crise, você tenha o que comer e o que beber. E quando o rio seca, Deus fala para o profeta agora, que o rio secou. Os animais, os pássaros não vão mais trazer a carne. Vai para a cidade de Sarepta. E lá você vai encontrar uma viúva. E quando ele chega na cidade de Sarepta, ele encontra uma viúva. E ele pede algo para a viúva. O que ele pede para a viúva? Oi? Ele pediu água. E a primeira coisa que ele pede para a viúva não é o bolo, é água. Porque havia seca. O rio tinha se secado, não chovia. E ele pede água. E a palavra diz que a viúva se virou para ir buscar água e trazer ao profeta. Só que quando ele vê que deu certo, que ela ia buscar água, ele falou, não, calma, volta aqui. Já que você vai trazer água, traz também um bocado, traz um pouco de bolo para mim. Tem coisas que Deus pede para nós, que nós vamos e fazemos de imediato. No meio da crise, da dificuldade, não havia chuva, não havia água. Mas aquele homem de Deus pede para ela água. O que estava faltando na cidade, o que estava faltando em Sarepta? Água. E ele pede água, e aquela mulher faz de imediato. Tem coisas que Deus pede para nós, que nós fazemos de imediato. Agora, quando ele vai e pede um pedaço de bolo, aí ela fala, não dá. Deus já te pediu algumas coisas e você, mesmo no tempo da crise, você atendeu a Deus de imediato. Mas também muitas vezes nós pegamos e falamos, Deus, isso não dá. Se Deus te pediu água,
no tempo da seca, e você deu água, você se sacrificou e deu água, se sacrifique para dar o pão, o bolo. Mas ela disse para o profeta: olha, a verdade é o seguinte, eu sou viúva, aqui está o meu filho, não tem ninguém para cuidar de nós, é seca, não temos água, não temos colheita, e eu estou com um pouquinho de farinha, de azeite, e eu vou fazer um bolo. Vamos comer e vamos morrer. Era o último pedido da viúva, era a última refeição. E ela e o seu filho iam comer e depois esperar a morte. Diga, aonde não há pai, a morte. Mas onde há um pai, um homem de Deus, a prosperidade e a vida. Então, como não havia um homem de Deus, um homem para organizar e administrar, um governador, ela era viúva e órfã, a morte começa a reinar. A escravidão toma conta e começa a roubar e matar. Mas quando chega um homem, quando Deus levanta um homem, quando Deus envia um homem de Deus, um pai, um homem que tem um coração de pai, que pensa nas viúvas, que pensa nos órfãos, que pensa nas crianças, que pensa nos necessitados, que ora, que intercede, que é um canal de bênção, chega a vida. E ela fala, eu vou comer e vou morrer. E ele diz, olha, faz o bolo. E tira um pedaço, que tamanho que era mesmo o pedaço? Um pedaço pequeno, ele fala. Ele não era glutão. Hoje o que mais tem é pai, glutão. Hoje o que mais tem é líder, glutão. Traga tudo que você tem de oferta, entregue na casa de Deus. Não, você tem que trazer 10%, não é tudo não. Há uma medida que você tem que trazer ao homem de Deus. Há uma medida que você tem que trazer à casa de Deus. Você não tem que trazer tudo. Não é uma troca, mas é uma obediência. Aquela viúva, ela olhou para aquele homem de Deus, e ele estava à margem de um ribeiro que tinha se secado, um homem todo sujo, cheio de pó, com a barba toda desfeita, um mendigo. Ela olhou para aquele homem que estava com uma aparência de mendigo. Mas ela viu naquele homem não a aparência de um mendigo, mas ela viu um coração de pai, de homem de Deus, que não está lá por causa das suas vaidades e para tirar proveito. Mas ele diz, olha, faz o bolo e tira um pedaço pequeno para mim, o resto é de vocês. E aquela mulher obedeceu. Deixa eu fazer uma pergunta, se um mendigo chegasse para você hoje, com a roupa toda maltrapilha, resultado da seca e da miséria que estamos vivendo, e ele falasse, Deus me enviou, eu quero água e eu quero um bocado de pão. Você olharia para aquele mendigo e diria, é um mendigo? É um pedinte? Hoje é o que a maioria fala dos pais espirituais. A maioria fala dos pais espirituais e dos pastores, que os pais espirituais, os pastores são pedintes, são aproveitadores. Não conheço os outros, mas quem me conhece que fale. Quem me conhece que fale. Quem conhece o apóstolo Gerson que fale. Um homem que teve 3 grandes empresas. Uma das empresas tinha mais de 550 funcionários. Ele não veio para o evangelho para crescer, para enriquecer. Ele não veio para o evangelho para se beneficiar. Então quem conhece que fale. Se tem por aí, deve ter. Porque tem médicos bons e médicos ruins. Tem professores bons e professores ruins. Tem pais que são bons e pais que são ruins. E tem pastores que são bons, pastores que são ruins. Mas quem me conhece que fale. E se você honrar o meu nome, nunca você cairá na escravidão. Mas ele chega e ele faz tudo conforme Deus falou. Ele chega a um lugar como um homem de Deus, com um coração de pai, para resolver um problema. E ele pede água, porque ele estava com sede. E ele pede pão, porque ele estava com fome. E ela diz, eu vou comer e vou morrer. Mas ele diz, olha, não, faz o bolo e come. Separa um pedacinho primeiro para mim, e depois você come. Diga, primeiro as coisas de Deus, depois eu. Esse é o princípio. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas.
Então ele pede, dentro de um princípio de obediência, de fidelidade, de respeito ao homem, ao líder, a Deus. Primeiro para mim, a primícia, o dízimo, a oferta, o resto é seu. Mas a palavra diz que ela fez, ela obedeceu, ela não olhou a aparência, ela não falou e não olhou o que os outros e não ouviu o que os outros falavam. Ela olhou aquele homem como um homem de Deus, com a palavra de Deus, com o princípio certo. A aparência era feia. Os comentários eram terríveis, ele estava sendo procurado para ser morto. A aparência dele era de um mendigo. E ele estava procurado em todo o território para ser morto. Ela não olhou a aparência. E ela não ouviu o que os outros falaram. Mas ela viu um coração que estava disposto a abençoar. E quando você encontra um coração que está disposto a abençoar, e você obedece, acontece o que está no versículo, que diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Eu não sei quanto tempo ainda, eu não sei ainda quanto tempo o Senhor vai apertar o Brasil. Eu não sei ainda quanto tempo os céus ficarão fechados e não vai haver a chuva na medida certa, a chuva da bênção de Deus. Eu não sei quanto tempo passaremos de dificuldade, de crises, sendo humilhados e com escassez de água e de alimento. Mas eu sei de uma coisa: aqueles que não olharem para a aparência e não ouvir o que os outros falam, mas obedecer, não passarão dificuldade. Pode ser que seja o seu rio está secando e você está vendo o Brasil está mal, o Brasil está em crise, os sinais são terríveis. Pode ser que você está vendo as suas coisas, o seu riachozinho secar, mas a hora que o riacho secar, Deus vai te mandar para outro lugar, Deus vai te mandar, Deus ordena o rio, Deus ordena os pássaros, Deus ordena a viúva. Diga: o Brasil está em crise. E enquanto não se humilhar, os seus governadores serão terríveis. Serão homens e mulheres que vão governar para o seu próprio interesse. Pessoas, homens e mulheres, governadores, que não têm um coração de pai, como José tinha. Mas serão homens e mulheres corruptos, que vão desviar rios de dinheiro. Eu não sei quanto tempo o Brasil ainda vai viver essa crise. Mas nós sabemos que esse ano, o Brasil entrou em uma crise. Quando fomos para Israel, fizemos o ato profético, falamos sobre Elias, daquela mensagem diante, daquele altar e daquela oferta que levamos a Israel, não se choveu mais. E eu não sei mais quanto tempo vai ficar. Mas enquanto vivermos em crise, Deus vai cuidar de você. Se coloque de pé. Diga para a pessoa que está do seu lado: não temas. Agora diga para ela: apenas obedeça. Agora diga para você mesmo: não temas. Apenas obedeça. Porque o Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós não estamos em uma ideia, em uma filosofia. Nós não estamos em uma instituição, em uma placa. Nós estamos sobre o poder e a autoridade de uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Jesus subiu aos céus depois de ser crucificado e vencer a morte, para que o Deus Espírito Santo descesse. Então Ele está aqui, Ele está sobre mim, Ele está sobre você, Ele habita os nossos corações, Ele paira sobre este lugar. Ele é o nosso Deus, o Deus Espírito Santo, o Consolador, o amigo, o guia, aquele que ensina e que nos faz lembrar a doutrina de Jesus. Diga: não é uma mensagem, mas é uma pessoa. Diga: eu estou cansado de mensagens, de pregações, de filosofias. O que eu quero é um amigo, um consolador, o Deus Espírito Santo. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Meu Pai, sabemos, meu Pai, que o Brasil tem entrado por um caminho errado. Pelo caminho, meu Pai, pelo caminho do pecado, da maldição. O caminho em que não honramos mais os nossos pais e os nossos líderes. Não honramos e não oramos pelas autoridades. Senhor, nós estamos em pecado.
Estamos vivendo a maldição da seca, da falta, da escassez. As famílias estão sofrendo, estão sendo destruídas. Mas eu te peço, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Libere a Tua palavra e a Tua ordem. Nos direciona e nos guia. Nos livra do espírito da morte. Senhor, nós queremos viver junto ao ribeiro. Sermos árvores plantadas junto à fonte. Senhor, nós te pedimos perdão, meu Pai, porque estamos em pecado. Os pais se desviaram da Tua palavra e do Teu propósito. Os líderes se desviaram da Tua palavra e do Teu propósito. Os governadores se corromperam e estão em pecado. E todos estão vivendo a maldição. A maldição, meu Pai, da seca, ou das fortes chuvas abundantes, fora de equilíbrio, fora de medida. Mas, Senhor, eu te peço perdão nessa noite. Como homem de Deus, como homem, como esposo, como pai, como filho, eu te peço, Senhor, me perdoa. Perdoa o Teu povo. Perdoa, meu Pai, a Tua igreja. Perdoa os pais. Perdoa, meu Pai, os líderes, os governadores desta nação. Senhor, muitos deles, meu Pai, pecam na ingenuidade. Outros pecam, meu Pai, na malandragem. Outros já estão na iniquidade. Sabe que está errado, sabe que está fazendo mal à nação, mas não mudam, não se convertem, não mudam as suas atitudes, não mudam a forma de governar. Senhor, eu te peço, meu Pai, Senhor, que possamos encontrar um como José, a qual o faraó pôde dizer: aonde encontraríamos um homem como esse? Um homem que tem o Espírito de Deus, que tem a sabedoria de Deus, que está pronto para governar, para administrar o Brasil em crise, as famílias, meu Pai, sendo destruídas. Meu Pai, levanta homens como José, para governar as suas vidas, as suas casas. Levanta, Senhor, homens como José, para administrar os seus negócios, as suas lojas, as suas empresas. Levanta, Senhor, homens como José, homens e mulheres como José, para governarem, meu Pai, o Teu povo, a Tua igreja. Homens e mulheres como José, para governar, meu Pai, na política. Senhor, nós estamos cansados de Acabes, homens frouxos. Estamos cansados de mulheres, meu Pai, pervertidas, autoritárias. Senhor, nós não queremos líderes como Acabe e como Jezabel. Nós queremos, meu Pai, líderes, homens e mulheres, homens de família, pais de família, professores, líderes, comerciantes, empresários, políticos, como José. Senhor, sabemos que estamos num tempo de crise, de seca. E sabemos que o Senhor está no controle, porque o Senhor é o dono dos céus e da terra, e tem nos dado a terra por herança. Sabemos que o céu está fechado, e a terra está como um tapete de ferro. Não há chuva na medida certa, não há prosperidade, não há crescimento, não há abundância. Pelo contrário, fome, miséria, destruição, vício, prostituição. Eu sei, meu Pai, que tudo isso está debaixo do Teu comando. Tudo isso está debaixo, meu Pai, da Tua autoridade, da Sua permissão. Mas, Senhor, aqui está, meu Pai, mulheres viúvas, filhos órfãos, filhos do Senhor. Somos o Teu povo. Somos, meu Pai, o Teu povo, os Teus filhos. Somos os Teus filhos, o Teu povo separado, eleito, a Tua igreja, que se arrepende, que se converte, que quer uma mudança, uma transformação, uma quebra na maldição, que quer a bênção de Deus sobre Suzano, sobre São Paulo, sobre o Brasil. Senhor, não queremos mais estar debaixo da maldição. Queremos voltar a dizer que Deus é brasileiro. Queremos voltar a ser o país do futebol, o país da festa, da celebração, da conquista. Queremos voltar a ser o país que estava no rumo certo, do crescimento, da prosperidade, onde as famílias estavam saindo da miséria, onde o crescimento, meu Pai, no emprego, havia crescimento no emprego, as famílias se fortaleciam, os pais eram honrados, as igrejas estavam cheias e a terra sendo regada com a medida certa. Senhor, eu te peço, meu Pai, porque aqui não está qualquer um. O Senhor me trouxe a este lugar, trouxe eu, a minha esposa e a minha família, para sermos neste lugar
homens e mulheres com um coração de pai e de mãe. Não estamos aqui para nos promovermos. Não estamos aqui para fugir, nos promovermos. Não estamos aqui para tirarmos proveito. Mas nós estamos aqui com um coração de pai, querendo o melhor para os teus filhos, querendo o melhor para o teu povo. Senhor, eu te peço, o Senhor ainda não falou quando vai terminar e como vai terminar, mas o Senhor me revelou que o Brasil entraria em um tempo de seca e de crise. O Senhor tem falado e tem confirmado. Eu tenho visto as famílias sofrerem, os riachos secarem, mas eu tenho continuado a ouvir a sua direção. E eu te peço, Senhor, cuida do teu filho, cuida dos teus filhos, cuida do teu povo. Nos livra e nos guarda do espírito da morte. Nos livra e nos guarda, meu Pai, do espírito de miséria e de morte. Aqui tem um Pai, aqui tem um Deus Pai. Aqui tem provisão, aqui tem proteção, aqui tem a bênção de Deus, aqui tem a chuva de Deus. Deus está te livrando e te guardando de todo mal. O Senhor está te abençoando e te prosperando em tudo que você fizer. Ainda que seja um riacho que está secando, mas o Senhor está no controle. O Senhor dá ordem aos pássaros, aos anjos. O Senhor dá ordem às viúvas, aos órfãos. O Senhor dá ordem aos empresários, aos governadores. A todo aquele que tem um coração de filho para ser suprido. Diga, eu sou um filho e eu tenho um pai. E eu sirvo Deus Pai. E por eu ter um coração de filho, nada vai me faltar. Deus vai me abençoar. No tempo da crise, você vai ver o Brasil em crise, mas você vai prosperar no tempo da crise. As pessoas vão dizer, não tem trabalho, e você vai dizer, eu fui promovido. As pessoas vão dizer, eu não estou recebendo salário, e você vai dizer, o meu salário dobrou. As pessoas estão perdendo, tendo prejuízos, mas no tempo da crise, você vai comprar a sua casa própria. No tempo da crise, o Senhor te abençoa, só para dizer que você tem um pai. Só para dizer que você serve o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, que cuida, que abençoa e que prospera. Você vai falar desse Deus? Então você vai ter uma vida de libertação, de cura e de muita prosperidade. Você não vai prosperar e depois voltar a ser pobre. Porque você entendeu o princípio de respeitar, honrar, presentear, ofertar, orar, interceder pelo seu pai espiritual e acima de tudo pelo Deus Pai. Por isso nunca mais você vai voltar a ser um escravo do pecado. Diga, a partir de hoje, eu estou liberto. E nenhum dos meus filhos vai voltar a ser um escravo. Porque nós honramos o Pai. E todo aquele que honra o Pai tem vida longa e prospera em tudo que faz. Aplauda ao Senhor bem forte. Aplauda ao teu Deus Pai, que não te abandona. Ao Deus Pai, que é pai do órfão, da viúva, que é pai dos seus filhos, daqueles que se entregam. Mais forte, mais forte. Só Ele é Deus. Ele não é uma história, Ele não é uma mensagem, Ele é uma pessoa. Ele se fez carne, Ele é o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade.